Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui mais uma vez, começando esta semana, meditando na palavra de Deus junto com você. Eu quero aqui dizer para você que este canal é um canal onde traz o verdadeiro evangelho. Muitas vezes você vai ouvir uma palavra de conforto, outras de confronto. Algumas vezes você vai ouvir uma palavra que levante o abatido, outras vezes que derrube o orgulhoso, pois esse é o verdadeiro evangelho, tá certo? Então vamos juntos, fique neste vídeo comigo, curta, comente, compartilhe esta palavra, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É ela que nos transforma, nos exorta e nos edifica para a glória de Deus. Vamos lá? Salmo 64, eu vou ler aqui os versos 1 ao 3, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz. Nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Queridos, a devocional de hoje tem por tema o poder da língua. Infelizmente estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas cada vez mais estão usando esse órgão tão pequeno em prol de muitas vezes amaldiçoar a vida dos seus irmãos. O contexto deste salmo, Davi trata de um pedido a Deus por proteção divina. Ele pediu a Deus que julgasse os seus inimigos. Davi pediu proteção divina e expressou confiança de que Deus julgaria seus inimigos perversos. O salmista começa o salmo com uma queixa, na qual pedia a Deus que o preservasse de temer as tramas dos inimigos perversos que conspiravam em segredo contra ele. Nos versos 1 e 2, a gente pode observar o clamor do salmista: Ouve, ó Deus, a minha voz, as minhas perplexidades, preserva a minha vida dos meus inimigos, esconde-me da conspiração dos malfeitores. Ele fala aqui de inimigos e de malfeitores. A questão aqui é: quem eram esses? A gente precisa ver aqui, em primeiro lugar, que os inimigos de Davi estavam atacando verbalmente ele. Observe, meus irmãos, que até aqui, muitos dos salmos, Davi estava lidando com inimigos que o atacavam fisicamente, com armas, espadas e flechas. Mas agora, Davi está lidando com uma outra arma dos seus inimigos, que era a própria língua deles. O fato aqui é que Davi estava sendo vítima de palavras maldosas e de maledicência dos seus inimigos. Eles estavam usando as palavras como armas para feri-lo. Davi já estava acostumado a lidar com isso. Salmo 57, versículo 4, por exemplo, diz: Achasse a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Observe que Davi coloca o poder da língua como uma espada afiada. Agora veja o Salmo 55, verso 21, que diz: A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Aqui Davi coloca o poder da língua como espadas desembainhadas, pronta para atacar, pronta para proferir palavras maldosas. Queridos, e a gente vê aqui é que os inimigos de Davi, evidentemente, conspiravam contra ele com um plano para humilhá-lo. A descrição que o salmista dá dos seus inimigos está nos versos 3 em diante. Ele vai dizer que os seus inimigos eram malfeitores, praticam iniquidade, tinham língua afiada como espada, como flechas, lançam palavras amargas e falam em secreto. Eu acredito que não tem pior inimigo do que esse. E na sua frente ser uma coisa e por trás ser totalmente outra. Davi estava lidando com isso.
O pecado dos inimigos de Davi era a maledicência, cujas armas diabólicas eram a sua própria língua. O fato, queridos, é que a difamação, a maledicência podem arruinar muitas vidas. E Davi estava sendo vítima desta situação. Há quem diga que uma palavra mal proferida pode ser pior do que um tapa na cara. E é verdade. Eu não sei se você já passou por isso, de alguém proferir palavras maldosas, malditas contra você. Mas é um sentimento de inferioridade, um sentimento de tristeza que abate muitas vezes o coração. O poder da língua é tão grande que a Epístola de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 5, ele diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Queridos, aprendemos aqui com Tiago que a língua, ela tem poder. Um pequeno órgão, mas que se gaba de grandes coisas. A língua é fogo, mundo de iniquidade, mesmo sendo um órgão tão pequeno, mas pode contaminar o corpo inteiro. Tiago continua dizendo, descrevendo o poder da língua, que ela é carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos, mas também amaldiçoamos. E ele continua dizendo, de uma só boca procede bênção e maldição. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. E aqui ele faz uma pergunta. Será que pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Será que da sua boca, você que é cristão, pode jorrar bênção e maldição contra os seus irmãos, contra a sua família? Como você tem usado a sua língua? Para quê? Para abençoar famílias ou destruir famílias? E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção dizendo o seguinte, que com uma palavra, os homens mais poderosos do mundo começam uma guerra, mas também com uma palavra eles podem terminar uma guerra. Com uma palavra as pessoas se casam, mas também com uma palavra elas se divorciam. Veja o poder da língua. Com uma palavra bem colocada se gera harmonia, porém mal colocada pode gerar confusão. Com uma palavra as pessoas conseguem um trabalho, mas também com uma palavra elas podem perder a sua única oportunidade de emprego. A língua tem o poder de edificar e de destruir. Como você tem usado a sua? E aqui eu concluo, queridos, dizendo duas coisas. A primeira é para você que talvez seja vítima de pessoas que proferem palavras malditas contra você. Para você que tem sido vítima, como foi Davi, a gente pode aplicar a palavra do nosso Deus da seguinte forma. É que os crentes podem entregar cada situação ao seu Senhor, em oração, quando muitas vezes são alvos de fofocas maliciosas. Não busque resolver esses conflitos com suas próprias mãos, mas faça como Davi orou. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Você pode descansar na certeza de que Deus acabará voltando a maldade dos ímpios contra eles mesmos. Deus fará isso para a sua própria glória e para aqueles que confiam nele. Foi assim que Davi fez e conseguiu êxito. Agora eu quero trazer uma segunda aplicação deste salmo. Se você é alguém que tem a língua afiada, tome cuidado, porque as recomendações para você são aquelas que estão nos versos 2 e 3 do capítulo 3 de Tiago, quando ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se você, meu irmão, minha irmã, tem a língua afiada, fala demais, busque em Deus hoje ser um varão e uma varoa perfeita, capaz de refrear a sua língua e dominar o seu próprio corpo.
Porque sendo a sua língua um órgão tão pequeno, você sabia que pode colocar em jogo toda a sua vida, todo o seu corpo, todos os seus negócios? Cuidado. Coloque freio na sua língua. Ele diz no versículo 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, o que Tiago quer dizer é, se o cavalo, que é um animal tão grande, é dirigido, é guiado por um órgão tão pequeno que é a sua própria língua, assim somos nós. Se você colocar freio na sua língua, as coisas vão prosperar para a tua vida. Tem pessoas que vivem na mesmice porque vivem destruindo as famílias alheias através de fofoca, destruindo ministérios através de fofoca. Ore ao Senhor hoje, pedindo a Deus domínio próprio e use a sua língua para abençoar a sua vida e a vida dos outros. Controle a sua língua ou ela controlará você. E aqui eu concluo com Tiago capítulo 1, versículo 26, que diz: se alguém supõe ser religioso, mas deixa de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos uma vida em santidade, buscando domínio próprio e controlando a nossa língua. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através dela podemos ser exortados e edificados. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Eu oro por aqueles que estão sendo vítimas no trabalho, na faculdade, em casa, de fofocas. Ó Deus, a palavra, ela é poderosa. Ela tem tanto poder de abençoar como de amaldiçoar. Por isso, eu oro por aqueles também que têm usado a sua língua de maneira errônea. Ó Deus, tem misericórdia e ajuda a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra a viverem uma vida em santidade contigo, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que resolve conflitos, é aquele que destrói os ímpios, mas é aquele também que repreende os que precisam ser exortados. Que o Senhor nos ajude e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.